fala sobre Mesopotâmia, é referente ao capítulo 4. Nós já vimos nos capítulos anteriores o que é a Mesopotâmia, onde é localizado, como foi que o povo sumério chegou na cidade da Mesopotâmia, como ele aproveita a água, como é que a cidade em si acabou se desenvolvendo. Nós sabemos, até agora, de todos os povos todas as civilizações que nós já percebemos que há uma divisão de trabalho. No momento que o povo começa a se sedentarizar, que eles começam a criar as primeiras cidades, eles vão ter que dividir funções. O que seria isso? Tem que ter alguém para comandar, tem que ter alguém para poder caçar, pescar, tem que ter um grupo de pessoas que vai se especializar em construir as casas, tem que ter um grupo de pessoas que vai se especializar em fazer roupas, vestimentas. Então, essa especialização vai tornar algumas funções mais importantes do que as outras. Por exemplo, em uma sociedade, um rei que comanda tudo, ele é mais importante socialmente do que todas as outras classes sociais. E isso vai ser visto em todas as civilizações que nós vamos ver a partir de agora também. Então, assim, aquelas aldeias, depois de um longo processo, eles acabaram se tornando grandes cidades-estados, como nós já vimos. E antes, aquele povo que tinha a vida nômade e era igualitária, de que maneira igualitária? Todo mundo tinha os mesmos direitos, tinha acesso às mesmas coisas. Agora nós vamos ter especialização de mão de obra, a estratificação social. Essa pirâmide aí está aí para ilustrar a estratificação social do povo da Mesopotâmia. Então, nós temos no topo reis militares, ricos comerciantes, abaixo nós temos os sacerdotes, depois nós temos os camponeses e os artesãos, e por fim nós vamos ter os escravos. Vamos ver por parte essas classes sociais. Vamos começar então pelo rei. No início, essas comunidades do povo da Mesopotâmia, ele era governado, administrado por um grupo de anciãos, ou seja, de pessoas mais velhas. Então, as pessoas mais velhas sentavam e decidiam o que iria ser, que iria acontecer, como é que ia ser administrado tudo aquilo. Depois, eles centralizaram o poder na mão de uma pessoa só e nomearam um rei. Esse rei também era considerado sacerdote, ele era o representante de Deus e ele tinha o apoio desse conselho. Então, esse conselho ele continua aconselhando o rei, mas o representante principal, o sacerdote de Deus, o mais poderoso nessa sociedade é o rei. Qual era o papel do rei? Garantir a fertilidade. Então, ele que tinha que garantir que houvesse a colheita, que houvesse o tempo de plantio, que tudo funcionasse. Defender o tempo e a população, como já comentei com vocês, esse é um local muito cobiçado, porque ele contém água, ele é rico, é uma cidade formada, certo? Uma civilização bem estruturada. Então, era muito cobiçada por outros povos. Então, muita gente queria tomar as cidades-estados da Mesopotâmia do poder dos sumérios. Ele também era responsável pela justiça, ou seja, ele que dizia o que era certo e o que era errado, ele que penalizava as pessoas. E era responsável também por conservar o templo. E isso com a ajuda dos sacerdotes, porque ele também vai ter alguns sacerdotes nesse tempo que vai contribuir para que isso aconteça. Os reis da Mesopotâmia eles eram tão ricos, mas tão ricos, que seus palácios poderiam ter cerca de 300 aposentos. 300 quartos. Imagine só, uma casa, um palácio de 300 quartos. É muito grande. Prosseguindo. Logo abaixo, como eu comentei para vocês, nós temos sacerdotes. Os sacerdotes eles eram responsáveis pelo templo e também pela religião. Os sumérios eram politeístas. O que quer dizer a palavra politeístas? Politeístas quer dizer que eles acreditaram em vários deuses. A vida religiosa do povo da Mesopotâmia estava no cotidiano deles. Por exemplo, eu vou plantar, tem o Deus da colheita. Agradeça ao Deus da colheita. É o tempo de chuva, tem o Deus da chuva. Eu vou construir, tem o Deus do tijolo. Então, tinha cerca de 3.000 divindades. É claro que nos templos, que a gente vai ver logo a seguir, tinha a divindade principal,
Então, aí na frente, na imagem abaixo aí no slide, vocês estão vendo. O deus cultuado na cidade de Ur. É o principal deus. Não que tinha só esse, mas tinham outros. Certo? O deus cultuado, a deusa cultuada na cidade de Uruk. São vários deuses que vocês estão vendo aí no slide. Então, o que é politeísta? Acreditava-se em vários deuses. Inclusive, eles costumavam também achar que alguns acidentes fossem demônios que estivessem afetando a vida deles. Por exemplo, caiu um relâmpago na casa de um homem lá na Mesopotâmia, na cidade lá na Mesopotâmia, uma das cidades. Eles acreditavam que o demônio tinha castigado aquela pessoa porque aquela pessoa tinha feito alguma coisa de ruim. Então, eles acreditavam que alguns fenômenos naturais eram considerados castigos. Prosseguindo. Os templos. O templo era considerado coração da cidade. Então, o templo, como vocês podem ver na ilustração, se assemelha às pirâmides, né, do Egito. Só que lá na Mesopotâmia, eles têm um nome diferente, se chama zigurate. Lá no Egito, não sei se vocês já estudaram sobre isso, o povo do Egito costumavam velarem o faraó, enterrarem o faraó dentro da pirâmide, porque eles acreditavam na vida após a morte. E lá dentro dessa pirâmide vai ter várias coisas que vai fazer com que o faraó, se o faraó um dia acordar, ele vai saber quem ele é e como fazer as coisas. Já no templo zigurate aí da Mesopotâmia acontece diferente. Eles têm esse templo justamente para adorar os deuses, não para enterrar, porque na Mesopotâmia não se tem faraós. Nós vamos ter reis, conselheiros, sacerdotes, imperadores, mas faraó de jeito nenhum, certo? Faraó é no Egito. Então o sacerdote ele é responsável por abrigar pessoas e assegurar a proteção de pessoas. O que esse termo quer dizer? Por exemplo, então a mulher que fica viúva, ela fica desprotegida naquela época, né? A mulher sem marido era considerada desprotegida socialmente, não tem terras, não tem como sobreviver. Então, o sacerdote tem que abrigar essa pessoa que tá assim, sozinha, que está passando dificuldade. Questão de órfãos, por exemplo, tinha-se muitas guerras naquela época, muitas crianças ficavam órfãos. Então, o sacerdote ele tinha que acolher também essas crianças. Eles costumavam ser donos de grandes quantidades de terras. Só que essas terras, elas eram arrendadas. De que sentido que elas eram arrendadas? Elas eram emprestadas, ou tipo assim, elas ficavam a cuidado de alguém que desejasse cuidar da terra em troca de alguma coisa. Vamos fazer de conta que tem um sacerdote, ele tem uma grande quantidade de terra, dividiu aquela terra com um senhor que não tem. Aquele senhor vai trabalhar naquela terra e em troca disso ele vai dar uma parte do que ele cultiva para o sacerdote e tirar o sustento da família dele. Esse era o arrendamento durante a Mesopotâmia. Altos funcionários públicos e chefes militares. Os altos funcionários públicos, eles costumavam ajudar o rei na administração. Eles se dedicavam exclusivamente para atividades públicas. O que seria isso? Construções das bicas, dos diques, construção dos canais, construções das barragens. Eram eles que faziam toda essa parte. Eles que administravam o funcionamento também da cidade. Ajudavam a fiscalizar o pagamento de impostos. Eles contribuíram nas atividades públicas. E o trabalho deles só era possível com o pagamento dos impostos. Então, através dos impostos, eles recebiam para fazer essas atividades públicas, exclusivamente públicas. Tinham chefes militares. Algumas cidades na Mesopotâmia tinham cerca de 5.000 soldados efetivos. Mas quando se tinha uma guerra, ou que eles tinham que defender a cidade, eles poderiam convocar outras pessoas que não eram efetivamente chefes militares. Por exemplo, poderiam convidar os carpinteiros, os ferreiros, os agricultores, poderiam convocar várias pessoas. E então, nós poderíamos ter exércitos formados por mais pessoas ainda. Normalmente, o militar, ele costuma ser representado dessa forma, nas imagens do povo da Mesopotâmia. Eles costumavam usar elmos é esse capacete com penacho na cabeça, escudos, arcos, flechas, lanças.
Então, é mais ou menos assim que eles iam para a guerra. Outra classe importantíssima, classe social importantíssima na sociedade da Mesopotâmia, eram os comerciantes. Os sumérios, eles tinham uma vida comercial intensa, eles viviam do comércio, faziam muitas transações financeiras. Quando o produto ele era muito caro, eles comercializavam e trocavam por prata. Quando o produto era mais em conta, eles trocavam por cevada. Eles iam também para outras regiões para poder comercializar. Inclusive, eles saíam de burros, balsas, barcos à vela. Eles navegavam, já dominavam a navegação. Ele chegou ao Mediterrâneo, ao Rio Hindu, e lá eles trocavam experiências com os povos que viviam nessas regiões tão distantes. Essas pessoas, esses comerciantes, que iam para lugares mais distantes, eram também chamados de tancarum. Eles utilizavam esse termo, tancarum. Temos também os escribas, que são de extrema importância. A escrita surgiu na Mesopotâmia pela necessidade de controlar tudo aquilo que era produzido, pela necessidade de controlar os impostos, os estoques e também as transações que aconteciam, que eram as trocas, né? O comércio em si. Inicialmente, a escrita era feita por uma haste de bambu e argila. Então, como na imagem vocês estão vendo, eles pegavam argila, essa argila ela ainda estava bem molhada, molinha. Eles riscavam em cima dessa argila, depois colocavam para secar. Depois que eles pararam de usar haste de bambu, eles passaram a utilizar outro instrumento, que era um estilete em forma de cunha. Esse estilete em forma de cunha facilitava um pouco mais a escrita, porque tinha uma ponta curvada. Por isso que a escrita do povo da Mesopotâmia também é conhecida como escrita cuneiforme, porque utilizava esse estilete em forma de cunha. As placas de argila, depois que elas eram escritas, né, pelos escribas, elas eram colocadas no sol. E mais para frente, né, mais adiante, depois eles começaram também a fazer fornos próprios para poder fazer, para poder secar essas placas de argila que eles faziam. Então, aí nós temos exemplos de placas. Vocês veem aí, são placas com escrita cuneiforme. A escrita suméria também era chamada de pictória. Pictória lembra muito a imagem, né? Pictória. No início, representava ideias concretas. O que quer dizer uma ideia concreta? O ato de comer é uma ideia concreta, comer. Mas é considerado uma ideia abstrata se eu gostei ou não do que eu comi. Então, no início, é muito fácil você pegar lá e falar que comeu uma maçã e desenhar uma boca e uma maçã. Mas como é que eu poderia descrever o que eu senti ao comer a maçã? Então, a questão do abstrato, do sentimento, dos barulhos, do cheiro, não poderia ser escrito pela escrita pictória e acabou limitando um pouco a escrita do povo sumério, da Mesopotâmia. E a base dessa pirâmide são os trabalhadores livres e os escravos, a base da sociedade suméria. Os trabalhadores livres eram os artesãos, os agricultores, os ceramistas, os carpinteiros, os pescadores. Algumas pessoas trabalhavam no templo em troca de comida, em troca de proteção. Havia algumas pessoas também que iriam para a base da escravidão. Os escravos, eles poderiam ser de diversas origens. A escravidão poderia ser voluntária. Por exemplo, se eu não tivesse sustento nenhum, condição nenhuma de trabalhar, ninguém me quisesse, e eu acabaria me submetendo à escravidão por uma questão de sobrevivência. Eu não tenho do que viver. Então, eu vou ser escravo porque eu quero. Então, escravidão voluntária. Poderia também ser escravo, prisioneiro de guerra. Perdi a guerra, não é? E aí, como eu sou inimigo, eu me tornei escravo daquele povo sumério. E também por algum crime. Cometi algum crime e minha pena, o rei, que é o dono das leis, né, me penalizou como ser escravo. Todos os escravos poderiam sofrer castigos do senhor deles, poderiam comprar sua liberdade.
também. E também poderiam casar com uma pessoa livre. Uma mulher que é escrava casar com um homem livre. Ou um homem que é escravo casar com uma mulher livre. Então, a base da nossa pirâmide, da Mesopotâmia, é essa daí. Então, essa daí são as classes sociais que existiam dentro da Mesopotâmia. Espero que vocês tenham compreendido. Logo depois que vocês assistirem, eu gostaria que vocês respondessem a atividade para facilitar um pouco.